Boa noite mais uma vez, irmãos. Boa noite. O irmão Eduardo, na leitura, antes da leitura, falou sobre a importância da palavra de Deus, né? Versículo 10: Eu sou o Senhor teu Deus, abre a tua boca e encherei. Foi com base nesse versículo aqui que George Miller, um dos grandes homens de Deus, pregador, foi chamado para o ministério, fundou muitos e muitos orfanatos, sustentou crianças e, através disso, levou a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é importante na vida do crente. E se pegar a biografia dele, lá está escrito de que, além do tempo que ele tinha de meditação, de oração, por mais de 200 vezes ele leu a palavra de Deus, 200 vezes na vida dele. Morreu com mais de 90 anos de idade. E quantas vezes nós lemos? 2, 1, nenhuma. Porque é nela que nós encontramos a força para a lida cristã, a lida diária. E tem a ver com o que eu quero trazer nessa noite, a mensagem sobre o livro de 2 Crônicas, capítulo 29. O pastor me deu a oportunidade hoje, e eu tenho a escala prevista para o final do mês, então, porque o nosso tempo é um pouco curto, eu vou dividir em 2 etapas a mensagem. Então nós vamos lá para Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29. Os versos vão ser de 1 a 11, mas hoje nós vamos tratar de 1 a 6. 2 Crônicas 29, de 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera seu pai Davi. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram-se, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Vamos lá, Senhor, que a Tua palavra nessa noite possa nos instruir, para que nós possamos ser servos úteis, fiéis, no ministério, Deus, que Tu tem nos colocado, na igreja local, e principalmente na nossa vida, Deus, junto as pessoas que nos relacionamos, que nós possamos mostrar a viva esperança que nós temos, que um dia estaremos eternamente na Tua presença. Deus, somos passageiros por esse mundo, mas enquanto estivermos aqui, que nós possamos viver uma vida que Te agrada, santificada pela Tua palavra, Deus, que ela possa estar presente dia a dia na nossa vida, para nós não virarmos as costas para Ti, Deus. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu oro. Amém. Reavivamento é o assunto que eu quero trazer nesta noite. E aqui, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 29 de 2 Crônicas, se trata de reavivamento. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Quando esse elo é quebrado, há um esfriamento, há um afastamento, e é o que aconteceu aqui com o povo de Judá. Ele se afastou de servir a Deus, esqueceu-se de fazer a sua parte no compromisso de relacionamento entre Deus e o homem. Esqueceu-se do poder de Deus, que os tirou da terra do Egito e os colocou numa terra que manava leite e mel. Deus sempre, da sua parte, ele se mantém firme e fiel com os compromissos que ele assumiu com o homem. Mas nós, da nossa parte, quebramos. Por quê? Porque nós somos mais fracos? Não, nós nos deixamos enfraquecer. Por quê? Se nós temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o poder de Deus para fazer a vontade de Deus. Por isso que eu fiz a referência sobre as 200 vezes que, pelo menos, George Miller leu a palavra de Deus. Porque nós, pela nossa condição humana, nós não vamos fazer a vontade de Deus. E é o que ocorreu aqui com o povo
de Judá. Reavivamento. O que é reavivamento? É reativar algo que esfriou. É reviver, tornar uma vida que tenha significado. Para um reavivamento, é um retorno à vida. Por quê? Porque em algum momento nós deixamos aquele primeiro amor de lado. Para um reavivamento, o que é necessário, conforme nós vemos aqui no capítulo 29? Primeiro, reconhecer que a obra de Deus é a prioridade na nossa vida. Versículo 3. Ele, Ezequias, o rei de Judá, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Por que ele abriu as portas? Porque elas estavam fechadas. Então, no primeiro ano, no primeiro momento, no primeiro dia do reinado dele, ele reabriu as portas da casa do Senhor. Assumiu o trono, conforme diz o versículo 1, com 25 anos. Ele era filho de Acás. E se nós vermos Acás 16:2 de 2 Reis, ele não serviu a Deus. Então, ele não tinha da parte do pai dele uma instrução, ou pelo menos um testemunho de como deveria se servir a Deus. Mas esse homem aqui, no primeiro dia do seu reinado, no primeiro ano, no primeiro momento que assumiu o trono, ele buscou reparar aquilo que havia sido destruído, que era a casa de Deus. Ele não se preocupou em saber se o general que ficou ali tinha estratégia para a guerra, se os homens que ele tinha eram suficientes para a guerra. Ele não se preocupou com o arsenal de guerra que ele tinha, ele não se preocupou com essas coisas. Por quê? Porque naquele tempo, qualquer conspiração poderia ser levantada e depor o rei. Ele não se preocupou com essas coisas, ele se preocupou em a prioridade dele, restaurar a casa de Deus que estava fechada. Desde o primeiro momento, foi a atitude desse homem em reparar a casa do Senhor. Ezequias abriu as portas, pensou no Senhor. Em todas as coisas que nós façamos na nossa vida, irmãos, como salvos em Cristo Jesus, nós temos que ter essa atitude de pensar no Senhor em primeiro lugar. Seja no meu investimento, seja no meu casamento, seja numa mudança para uma cidade. Eu tinha um pastor que dizia assim: eu vou me mudar lá para o Mato Grosso, em determinada cidade. Tem uma igreja? Ah, mas um emprego é bom, mas tem uma igreja? Há um local que eu possa cultuar a Deus? Senão não serve. E é o que está mostrando aqui Ezequias. Primeiro, o pensamento do crente tem que ser preocupar-se com as coisas de Deus. Se eu posso ter um local para me chegar, para me adorar, para mim ter comunhão com o Senhor. Abriu, reparou. E se nós pegarmos a história de Israel, quando pediu um rei, né, Deus deu um primeiro rei, Saul, porque o povo pediu, mas depois, como Salomão se exaltou em razão da sua sabedoria, era um homem que tinha uma comunhão íntima com Deus, mas a partir dali Deus disse: não, eu vou dividir tudo. E aí dividiu o reino do sul, o reino do norte, Judá e Israel. E se nós pegarmos a história, né, nós vamos ver que esses reis, uns foram fiéis e outros não foram fiéis. Por quê? Porque não estava no coração deles o propósito de servir a Deus. Todos conheciam a Deus? Sim, todos conheciam a Deus. Agora, por que conhecendo a Deus, sabendo que Deus fez por nós, nos tirando da terra do Egito, da escravidão, por que não servir esse Deus verdadeiro? Porque não tinham um coração posto como prioridade à obra do Senhor. Então, nós, se olharmos o reino de Judá, teve reis bons, assim como Ezequias, teve vários reis bons, reis que serviram ao Senhor com um coração íntegro. Agora, os reis de Israel, eles serviram a deuses estranhos, colocaram imagens de escultura, prostraram-se a ídolos e não serviram ao Deus verdadeiro. Ah, mas dá para ser falso? Por que não servir o Deus verdadeiro se tu sabe o que ele fez por ti? Preferiram fazer a vontade da carne e não a vontade de Deus. Colocar em primeiro lugar na vida não os propósitos de Deus. Porque o ídolo
toma o coração do homem quando o homem não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí ele passa a servir a deuses estranhos, seus hobbies, seu estilo de vida, suas amizades, tudo tem mais importância do que servir verdadeiramente a Deus, porque não tem o coração posto na obra do Senhor. Mas os reis de Judá buscaram com o coração reto o Senhor. Então o povo tem que ter cuidado. Por quê? Porque é muito fácil tropeçar, é muito fácil esquecer-se de Deus. Por isso que há momentos de reavivamento que são necessários. Eu me lembro que eu era crente quando jovem, aquelas cruzadas de reavivamento lotavam o Gigantinho, Billy Graham e tantos outros vinham pregar. Por quê? Porque havia necessidade de cuidar as coisas de Deus. E as igrejas deitam em berço esplêndido, esquecem das coisas de Deus. E aí o inimigo toma conta e perde aquele primeiro amor e a necessidade. E aí passa a descuidar das coisas de Deus. Então, a importância que tem de servir a Deus com o coração íntegro. Filho de crente não é crentinho, como nós vimos. Reis que eram fiéis, filhos foram infiéis. Reis que eram infiéis, filhos foram fiéis. Cada um tem a sua responsabilidade no serviço de Deus diante de Deus. Não é porque meu pai foi crente que eu vou ser crente, ou porque meu pai foi fiel que eu vou ser fiel. Não, é responsabilidade individual. E nós vemos aqui Ezequias exercendo a sua responsabilidade diante de Deus. Assumiu e se preocupou no primeiro momento do seu reinado em reparar as portas da casa de Deus. Por quê? Eu quero ter um local onde eu possa apresentar os sacrifícios a Deus. Não existia sacrifício. Mas aos ídolos o povo sacrificava. Por quê? Porque o altar estava lá, construído, cuidado, mas o altar de Deus estava precisando de reparo. Reavivamento. Então, alguns reis de Judá foram fiéis, como foi fiel Ezequias. Mas Ezequias não foi fiel porque seu pai foi fiel. Seu pai foi infiel, mas ele tinha um propósito de adorar a Deus. Então Ezequias, ele tinha durante o seu reinado, claro, um profeta forte, um profeta firme, Isaías, pregava a palavra do Senhor, admoestava a palavra do Senhor, contrapunha, mostrava o pecado, apontava o pecado, e ele foi um homem que deu ouvidos à palavra do Senhor. Por isso que ele estava pronto a servir o Senhor. Porque quando a palavra é pregada, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela tem que fazer a obra no coração. E se nós estamos em pecado, nós precisamos abandonar o pecado para podermos servir a Deus. Porque Deus não vai querer que alguém vá reparar as portas da casa do Senhor, o altar do Senhor, com o coração dominado pelo pecado. Por isso que aqueles outros reis não fizeram. Seja lá de Israel, como esses antecessores dele, Judá. Porque não tinham um coração pronto, por causa que estava cheio do pecado, cheio dos seus orgulhos, cheio da sua vontade própria. Então, o profeta pregava e esse homem aplicava na sua vida. Reconhecer a obra do Senhor. Mas, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o meu dia hoje? Qual a aplicação para a minha vida? Está falando, mas qual é a aplicação para a minha vida? O templo era reconhecido como a casa de Deus. E hoje, aonde é a casa de Deus? Aonde é o templo de Deus? Onde está o templo de Deus? João 14, 23 diz, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos quem? Eu, Jesus Cristo, e Deus, meu Pai, e faremos morada nele. Então, o templo de Deus hoje, no crente, é o nosso coração. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo. Então, isso tem a ver conosco. Porque nós precisamos ter cuidado com o templo de Deus. Não podemos deixar ele atirado como ficou aqui atirado, para que deuses estranhos invadam e pervertam o verdadeiro culto ao Deus que merece culto. A casa de Deus, o templo de Deus é o nosso corpo, é o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso sentimento, é o nosso entendimento. É ali que Deus quer estar.
É ali que Deus quer não dominar, mas Ele quer ter prazer na comunhão. Aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador recebe o Espírito Santo de Deus para fazer morada em sua vida, em seu coração. Mas casa tem portas. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Está falando da igreja como um todo. Por quê? Porque a igreja é composta de pequenos cristos, de todo aquele que já recebeu Jesus Cristo como Salvador. Cada um de nós compomos a igreja. Nós somos parte desse edifício espiritual aqui que Pedro está fazendo. O crente é a casa espiritual. Todo aquele que compõe o corpo de Cristo. Vós, Pedro fala, são todos que aceitaram. Por isso que nós precisamos ter comunhão, por isso que nós precisamos, em comunhão, nos preocuparmos com a obra do Senhor. Casa espiritual, todos que recebem Jesus Cristo como Salvador. Precisamos dignamente guardar essa porta do nosso coração. Essa porta dessa igreja, não material, a igreja de todos que somos participantes dela. Essa porta precisa ser preservada. Ela não pode ser abandonada como foi aqui pelos antecessores do rei Ezequias. Mas para isso precisa reconhecer que a obra de Deus é prioridade na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Esse é o primeiro passo para o reavivamento. Segundo, reconhecer que Deus deve estar em nós. Deus presente em nós. O que mantém a nossa igreja aberta. O que mantém as portas. O que caracteriza essa igreja. Que depende de Deus, que serve a Deus. Não é só porque nós abrimos a porta. Não é só porque nós participamos em todos os cultos. Não é só porque nós cantamos. Não é só porque nós contribuímos. Não é só porque nós estamos em comunhão. Isso tudo é importante, isso tudo é saudável, isso tudo é agradável. Mas não é isso que sustenta. O crente dentro da igreja ele pode estar dentro, mas fora, porque o coração, a mente dele pode estar em outro local. Preocupado com outras coisas. Então o fato de estar em comunhão não quer dizer que Deus está presente. Então Deus tem que estar presente em todo momento em que eu estiver dentro da igreja e fora da igreja. Então a porta tem que ser cuidada, mas a presença de Deus é o que vai nos dar o poder de cuidar, porque o Espírito vai estar habitando na sua plenitude, porque eu vou estar cheio do Espírito de Deus para poder repelir tudo aquilo que vai tentar impedir essa comunhão perfeita. Deus presente na vida do crente, nas suas atitudes, na sua forma de vestir, na sua forma de andar, na sua santidade nas palavras, no seu relacionamento nos negócios, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento familiar, em todas as suas atividades. Deus tem que estar presente. Eu não vou deixar de ser crente? Não vai, porque não se perde salvação. Mas perde o prazer da comunhão do Senhor, perde o prazer de servir ao Senhor, perde o prazer de estar com as portas abertas para a glória de Deus. Uma igreja pode ter membros, mas pode não ter Deus. Apesar de ter pessoas salvas. Mas se Deus não estiver ali, pode vir visitante, a palavra vai ser pregada e não vai ter salvação. Graças a Deus porque nós temos tido pessoas que nos visitam, graças a Deus porque nós temos tido pessoas que têm aceito Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque é um sinal de que Deus está presente. Mas nós precisamos tomar cuidado. Então a mensagem é para nós tomarmos o cuidado. Estamos com as portas abertas, com tudo tranquilo, mas temos que ter cuidado. Porque o inimigo está ao derredor, bramando, querendo nos derrubar. Para quê? Para que as portas não tenham uma boa entrada para as pessoas, seja na minha vida, fora daqui, como igreja, como parte da igreja local. Então somos vistos como casa espiritual. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Né? Ele está batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quer dizer, tem que abrir a parte da abertura por dentro, não é por fora. Deus não quer arrombar. Muitos usam esse versículo para pregação, para salvação de pessoas, até pode ser usado. Mas Deus aqui está falando
com uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja que não é nem fria nem quente. Por quê? Porque é uma igreja que não está cuidando das portas da casa do Senhor. Está preocupada com outras coisas. Está se vangloriando, talvez, da sua condição de status como igreja, mas se descuidando no verdadeiro serviço do Senhor. Então, o cuidado, Deus presente em todos os momentos. Se nós formos mornos, Deus não vai estar presente. Casa espiritual sois vós. Coração trancado, porta fechada, impede que o Espírito de Deus faça a obra na nossa vida. Deus não nos força, Deus tem prazer na comunhão conosco. Por isso que a porta tem que ser aberta para o lado de dentro, para que Ele tenha a presença plena, completa, a comunhão completa conosco. Nós não podemos impedir. Quando a palavra é pregada, o que está trancando o pecado tem que ser abandonado. Por isso que a palavra é pregada. Para que o pecado seja reconhecido, abandonado. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar toda a nossa iniquidade e nos purificar de todo pecado, para ter uma plena comunhão. Não está falando de salvação, está falando de comunhão perfeita com Deus. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. Por isso que é necessário que Deus esteja presente. Vem para a igreja, disposto a ouvir. Vem para a igreja, disposto que a mensagem seja para ti. Eu contei já para o pastor e contei esses dias para o pastor Lupércio, ele achou interessante. Conta a história de um pastor numa igreja em que, como nós tínhamos poucas pessoas, a palavra era pregada no final do culto e ele chegava lá atrás e dizia: ô irmão, tudo bem? A mensagem foi para ti, né? O pastor pregou, foi boa mensagem, essa mensagem foi para o senhor, né? Aí depois, num outro culto, a gente foi lá, pegou outro irmão, pegou lá o Eduardo. Irmão, tudo bem? A mensagem foi para o senhor. Aí teve um culto que deu uma enchente em volta e ele morava perto da igreja, só veio o pastor e o membro aquele. Aí o pastor fez a pregação. Quando terminou o culto, ele pegou, abraçou o pastor: ô pastor, essa mensagem foi para o senhor. Quer dizer, nunca é para mim. Por quê? Porque Deus não está presente. Eu não permito que o Espírito Santo trabalhe. Por isso que o reavivamento é a presença contínua de Deus na nossa vida. Precisa Deus estar presente. Versículo 3. Para isso, ele no primeiro ano, no primeiro dia, abriu a casa do Senhor. Versículo 3. A primeira coisa que ele fez. O seu coração pronto a receber instrução do servo de Deus, da palavra de Deus. Pronto a levar o seu sacrifício. Mas ele precisava reparar, porque não adianta eu levar os meus sacrifícios com o coração em pecado. Ele reconheceu: eu estou em pecado. Ele não tinha, talvez, permitido tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele sabia que ele era participante por aquela casa estar naquele estado ali. Então ele reconheceu a importância que tem para Deus estar presente conosco. O primeiro passo é nós reconhecermos, nós chegarmos diante de Deus, não esperar as circunstâncias, nós reconhecemos. Por isso que a palavra pregada faz com que nós reconheçamos o nosso pecado e confessamos. Então, Senhor, quero te obedecer quando ele diz aqui: abriu as portas da casa do Senhor no primeiro dia, no primeiro ano do reinado. Senhor, eu quero te servir. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Sabemos que ele não foi perfeito em todos os seus passos, mas ele buscou fazer a vontade de Deus. Assim como nós não somos perfeitos, em algum momento da nossa vida nós vamos tropeçar. Mas isso não impede de nós voltarmos. Reavivamento, voltar, reavivar aquela comunhão, aquele primeiro amor. O que não pode é continuar morno. Morno não confessa o pecado. Ele continua sendo crente de fachada. E Deus não quer isso. Então a importância. Eu pequei, Senhor, eu desobedeci. Eu estou te pedindo perdão. É o que está dizendo Ezequias aqui com essa atitude. Versículo 4 e 5. Ele trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental. Eles disse: ouvindo a levita, santificai-vos agora, santificai a casa de Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundície, porque eu quero apresentar o holocausto ao Senhor. Eu quero apresentar sacrifício ao Senhor. Porque tem muitos anos que nós não fazemos isso. Agora, tira tudo que está de mundo aqui de dentro.
abandona o pecado e serve a Deus com o coração íntegro. No capítulo anterior 28, de 2 Crônicas, versículo 24, e ajuntou a casa, os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus e fechou as portas. Olha o que fez o pai dele, quebrou os utensílios da casa de Deus e fechou as portas. Aqui está o filho abrindo as portas no primeiro ano do seu reinado, no primeiro dia. Ele poderia ter dito, meu pai fez, eu vou continuar sendo mal diante de Deus. Não. Deus, eu quero tu dentro de mim, eu quero tu presente comigo. Mas para isso eu vou reparar. Tudo aquilo que estava errado, nós vamos abandonar. Eu vou apresentar a ti um povo. Por quê? Porque o rei tinha que ser o exemplo. Por isso que ele tomou a iniciativa. Porque não tinha exemplo lá. Tinha o profeta pregando. Mas é que nem a palavra de Deus hoje. Pode entrar 50 pessoas, nós vamos pregar aqui. Mas pode as pessoas saírem como entraram. Então a liderança, ela é importante, no caso aqui do rei Ezequias, para que o povo pudesse ter esse prazer de adorar ao Senhor. Então aquilo que o pai dele havia feito de errado, ele fechou as portas, deixou tudo e o pecado abundou. E agora nós vemos aqui Ezequias abrindo as portas, reparando, abandonando o pecado para melhor servir a Deus. Se precisa abandonar vícios, prazeres que não agradam a Deus, abandona. Porque Deus quer 100% do teu ser para que tu seja uma bênção para a glória de Deus, seja qual for a condição. E por último, reconhecer que precisamos de purificação. Então, reconhecer que a obra de Deus é prioridade na nossa vida, reconhecer que Deus deve estar dentro de nós e, por último, reconhecer que precisamos de purificação. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lá no versículo 5 ele diz, tirai toda a imundícia do santuário. Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos a cada casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois farei prova, diz o Senhor, se eu não vos abrir das janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal que vos advenha a maior abastança. Mas o que tem que ver com purificação? Porque Deus não vai aceitar oferta se não houver purificação. E aqui o povo também estava roubando o Senhor nos dízimos nas ofertas. Então, para Deus aceitar alguma coisa da nossa mão, Ele não precisa de nada, mas para Ele aceitar, precisa nós abandonarmos o pecado. O pecado não pode estar em nossa vida. Precisa de purificação. Por isso que Deus não aceita nada que nós façamos em pecado. Posso dar dízimo, posso dar o que quiser. Não vai, aos olhos de Deus, não vai ter valor nenhum. Porque Ele quer o meu coração. Ele quer a minha intenção de fazer as coisas para Deus. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos de Deus, propriedade privada, particular. Desde o momento que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos de Deus. E Deus tem ciúmes. Deus não admite divisão. Nós, com um pé no mundo e um pé na igreja. Deus quer exclusividade do seu Filho. Por quê? Porque Ele quer usar o seu Filho para a glória dele. É por isso que Deus nos mantém ainda nesse mundo. Senão Ele já nos teria levado para a glória. Para que eu vou ficar aqui sofrendo? Não, Deus quer ser glorificado com a nossa vida, para que outras pessoas possam ver o que é servir a um Deus de forma santa, pura, irrepreensível, para que eles também possam sentir o desejo de conhecer esse Deus. Perguntar para mim, por que tu é assim? Por que tu faz assado? E eu dar a razão da minha fé. Eu tenho prazer em fazer isso porque Deus me salvou e contar toda a necessidade que a pessoa tem de receber Jesus Cristo como Salvador. Segundo Crônicas, fala de tirar a imundície do santuário. 1 Coríntios fala que nós somos santuário, onde habita o Espírito Santo de Deus, e não somos mais nós, de nós mesmos, nós somos de Deus. E 1 Coríntios nos dá esse desafio para que nós purifiquemos a nossa vida
dia a dia. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço muito caro para andarmos de forma injusta diante de Deus. O sangue de Cristo tem um valor muito grande e deve fazer diferença dia a dia na nossa vida. Lembrar para não pisarmos, para não profanarmos esse sangue com atitudes que não são puras. É difícil? É uma luta diária? Mas nós precisamos buscar essa santidade. E para isso, palavra do Senhor, leitura, oração, dependência do Espírito Santo em toda a minha caminhada por esse mundo. E tudo porque não quero servir a mim, mas servir a Deus. Essa deve ser a atitude. Eu devo me esvaziar daquilo que estou cheio e me encher daquilo que eu estou vazio. Somente assim é que eu vou poder fazer a vontade de Deus. Porque se eu fizer a vontade de Deus no poder que eu tenho, não vai ser possível. Deus não vai receber glória. Posso até eu receber glória do homem, mas de Deus não vou receber o amém e não vou dar glória a Deus com isso. 2 Crônicas 29, 16. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundície e acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron, bem longe, levaram para bem longe toda a imundície. Versículo 17, fala ali, começaram, pois, a purificar, quando? No primeiro dia, quando o rei deu ordem, os sacerdotes fizeram de imediato, eles não ficaram enrolando, vamos deixar para amanhã, não, porque o rei deu uma ordem, e eles entenderam aquilo que fosse necessário, porque era para Deus, não era para o homem. Purifique já, de imediato. Eu não quero mais ver isso. Porque Deus não merece. Versículo 17 nos mostra que foi de imediato. E os sacerdotes obedeceram. Obedeceram porque viram que tinha uma liderança que queria realmente servir a Deus. Primeiro ano, primeiro mês, primeiro dia, no momento que assumiu, no momento que se assentou, esse homem, Ezequias, purificou. Desde o trono, passou por ele, até o povo e o santuário. Quando se aceita Cristo como Salvador, a transformação tem que ser imediata. Mas eu não consigo isso, mas eu não consigo aquilo, mas isso. Não, por quê? Porque não está aplicando a palavra de Deus. É difícil? É difícil. Deixar vícios, é difícil deixar costumes, é difícil deixar de dizer palavrão, é difícil de um monte de coisa, mas precisamos tomar a decisão. Ele tomou a decisão. No primeiro dia do reinado, no primeiro momento que ele assumiu. Por que ele não deixou para mais adiante? Por quê? Porque ele tinha um coração pronto. Então, aceitou Jesus Cristo como Salvador, Deus dá poder, porque recebe o Espírito Santo. Precisa, claro, doutrina, precisa crescimento espiritual, precisa fortalecimento, tudo isso é necessário para não voltar atrás. Mas a decisão é imediata. No momento que se converteu, Deus dá poder. E no momento que o crente aplicar 1 João 1,9, confessar o pecado, Deus perdoa. Ele é fiel. Agora, nós precisamos realmente confessar e abandonar. Porque não adianta confessar e continuar botando embaixo do travesseiro como o meu bichinho de estimação. Abandona para servir a Deus dessa forma. Então, não temos ninguém que não tenha Cristo, eu ia fazer o apelo, mas venha à casa do Senhor, o apelo para nós crentes. Venha à casa do Senhor, não ao prédio, mas ao corpo que somos nós, o corpo purificado, com prazer na comunhão, com o prazer de chegar no santuário de forma santa. Porque Deus quer presença santa. Não venha, prefiro que fique em casa. Eu prefiro ficar em casa se eu venho com o meu coração dividido. Eu prefiro ficar em casa. Talvez algumas vezes que eu não venha, não tenha vindo, os irmãos podem ter certeza. Eu preferi ficar em casa porque coração dividido não adianta eu ir. Não que eu esteja fazendo alguma coisa errada, não, mas o coração está dividido com outros pensamentos que não agradam a Deus. Então purifica e vem. Deus quer isso.
presença, com o coração. Por quê? Porque eu vou louvar melhor, eu vou contribuir melhor, eu vou ter comunhão melhor. Né? Por quê? Porque eu vou ter prazer com as pessoas que têm o mesmo prazer. Como é difícil a gente estar no meio que tu vê que pessoas têm prazer, mas que não têm prazer. Como é difícil, eu já passei por isso. Ao contrário, porque as pessoas estavam tendo prazer em coisas erradas e eu queria ter prazer nas coisas certas. É difícil ficar naquele meio. Sair. Então é assim, se o crente vem para cá e vê as pessoas que têm prazer em fazer as coisas de Deus, ele vai ficar deslocado se ele não confessar o pecado. Então confesse e venha, cultue a Deus da forma livre do pecado, para que Deus seja honrado e que Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Pastor.